Galera, esse é o Pod Pink BJJ. A nossa proposta é ouvir histórias reais de mulheres que um dia se desafiaram e decidiram enfrentar o tatame e treinar o jiu-jitsu. Então nós vamos ouvir histórias de superação, como é que essas mulheres estão vencendo os desafios diários, tudo aquilo que envolve a transformação que o jiu-jitsu faz de verdade na vida pessoal, na vida profissional. E hoje a minha convidada é mais do que especial, é a Liana. Liana, eu quero dizer que você faz parte da minha história dentro do tatame. Você foi super acolhedora, é uma menina assim de um carisma, onde ela chega, a energia chega junto. Quem conhece um pouquinho da Liana conhece o humor dela, ela é super bem-humorada, ela deixa o ambiente agradável, mas para mim foi um momento de decisão, quando você treinava comigo no horário que eu ia, me fortaleceu muito e me fez permanecer. Obrigado pelo teu jeitão de ser. Nossa. E a gente quer ouvir um pouquinho da tua história, queria pedir para você se apresentar. Meu nome é Liana Carneiro, eu tenho 32 anos, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu pela professora Nica, aquela maravilhosa. Estou casada há 7 anos com a Nicole. Ela é faixa branca, consegui trazer ela para essa seita que é o jiu-jitsu, né? Ela já tem 2 graus, o nível máximo ali, quase de periculosidade no começo, né? E aquariana também, né? Rebelde, sou aquela pessoa que fala, ao mesmo tempo que eu sou brava, eu também sou muito carinhosa, só os íntimos que conhecem, né? Fala um pouquinho da tua profissão, porque a gente está aqui no estúdio da Liana, um lugar incrível. Sou tatuadora, trabalho no ramo de tatuagem fazem 15 anos, né? Esse é meu segundo estúdio, que é o próprio, né? Eu comprei ele na virada do ano, tipo no Natal, praticamente, aqui. E eu tô reformando ainda, tô fazendo tudo, tô fazendo o artístico dele e tudo mais. Você é muito artista, né? E leva a arte lá pro tatame. Fala, a gente tenta. Conta pra nós, qual foi a motivação inicial para você entrar num tatame? Então, eu comecei o jiu-jitsu, eu não gostava de jiu-jitsu, eu comecei o jiu-jitsu por conta de uma amiga minha melhor amiga, Natália. Hoje em dia ela é faixa branca ainda, porque ela não continuou o jiu-jitsu, né? E eu lembro que quando eu fiz, eu fazia já Muay Thai, fazia uns 10 anos, comecei com boxe, fiquei no boxe 3 anos. E eu lembro que eu estava no meu estúdio e tinha uma academia do lado de jiu-jitsu e Muay Thai. E um dia foi o professor lá perguntar se eu não fazia permuta. E eu perguntei para ele, qual que é o seu tipo de serviço? Ele falou jiu-jitsu. Aí eu falei, homem, não vai rolar. Por quê? Naquela época eu achava que era muita rolação de homem com homem. Eu falei, não é para mim esse negócio. Aí minha amiga falou, pare, cara, jiu-jitsu é o melhor e não sei o quê. Pode ver no UFC, todo mundo que ganha tem jiu-jitsu e não sei o quê. Falei, beleza, vamos fazer um teste, né? Ele, não, você não vai se arrepender e não sei o quê. A gente foi fazer esse teste. E eu lembro que no dia que até o professor de Muay Thai queria que eu fizesse o Muay Thai, eu continuei no jiu-jitsu ali, fiz a primeira aula, me apaixonei à primeira vista e eu tô aí até hoje. Muito legal. Tem alguém que te inspira? Ou tem alguns que te inspiram? Olha, ali na academia tem bastante gente, mas eu vou começar, claro, pela mestrona, né? Eu saí de uma outra academia, que eu ainda estou naquela academia, mas no Muay Thai, mas eu saí por conta do jiu-jitsu, por causa da professora Nica. Tipo, o posicionamento dela como mulher, empresária, então eu acho isso, tipo, bem bacana. Tem uma outra pessoa também que eu adoro ela e eu falo que eu uso o meu 100% da maldade em tudo. Daiane Daltro. Aquela bichinha ali eu gosto bastante, tá no meu coração. E detalhe, a gente faz aniversário no mesmo dia. Separados por uma baía, eu falo pra ela. E a terceira pessoa é minha esposa, que ela começou a fazer o jiu-jitsu por minha causa para que me alavancasse mais. Que bom. É muito importante isso, né? É isso que eu ia te perguntar também. Como é que o tatame te recebeu? Você veio de um outro lugar, se você quiser contar um pouco da experiência, até porque você decidiu mudar de academia até por essa razão, né? Como é que o tatame te recebeu? Como é que é uma mulher entrar no tatame? Eu lembro que quando eu entrei ali na academia, foi a minha esposa e minha melhor amiga junto comigo.
para fazer, e teve toda uma recepção e tudo mais. E eu lembro que naquela época eu era muito egocêntrica. Então o jiu-jitsu trabalha bastante isso na cabeça das pessoas. Eu achei que as meninas ali, porque lá na minha academia, quando chegava alguém novo, a gente sempre dava o confere nessa pessoa. E ali foi tudo muito tranquilo. Eu até falei para minha mulher, não, vou ficar de boa, não vou mostrar meus dons ainda. E eu lembro que na segunda vez que eu fui, a Profinica pediu para rolarem comigo a Carol, né? Que ela tá nos Estados Unidos agora também, Sim. que eu adoro ela. E a Daiane. E ali eu vi que o negócio era mais embaixo. Não, e a gente se tornou super amigas, as meninas são super afetivas, né? Tipo, elas fazem um acolhimento ali que eu falo que quando eu comecei no jiu-jitsu eu só treinava com homens. Então ali eu digo para todas as meninas, vocês estão no céu aqui com a prof. Porque é muito acolhimento, as meninas conversam bastante. Tem todo tipo de treino, tem as pessoas que são um pouco mais velhas, né? Que nem eu estava falando para você anteriormente. Adoro a Maria Imaculada, né? E a Maria, ela tem as coisinhas dela e ela sempre me explica ali, dá para ir mais de boa? Ou às vezes ela fala, hoje eu não vou poder ser seu treino. Eu falo, todo mundo aqui é meu treino, entendeu? Vamos treinar do jeito que você consegue. E a Maria quase me mata ali, mas estamos lá, firme e forte. Tem isso, não tem? Do objetivo pelo qual a pessoa iniciou, né? Sim. Então, nem sempre é a mesma coisa e tem que respeitar a história do outro, né? Não fazer só o confere, como você falou, né? Entrou, vamos ver qual que é a da pessoa. A gente tem muitas idades e perfis diferentes, né? Totalmente. Tem bastante meninas ali que eu vejo que são atletas, né? Tem as pessoas que fazem pela qualidade de vida, tem as pessoas que são familiares, que gostam de passar um tempo a mais junto, né? Tem de tudo. Eu acho que a gente que faz o jiu-jitsu, a gente tem que saber como a gente vai fazer aquele rola naquele dia. Não é todo dia que a gente precisa dar o nosso 100%, né? A gente pode fazer um rola mais tranquilo, um rola mais na amizade. Sim, né? E ajudar o outro, né? A crescer. Sempre. Porque tem muita pessoa que às vezes está começando, né? Então aquela vai ser a primeira interação da pessoa. Então eu sempre tento ser o mais animada possível e trazer a pessoa e falar, calma. Essa vai ficar fácil, tá difícil, mas é um desafio agora, mas vai ficar mais fácil com o tempo. Persevera, né? Ao invés de pôr a pessoa para fora, põe ela para dentro, Exatamente. Né? Volta de novo, né? Exatamente. Volta mais uma vez para ficar. Você falou agora há pouco do egocentrismo, né? Do que o jiu-jitsu transforma. Então, fala um pouco. Quem que era a Liana antes? Aí, puxa, fez uma aula experimental, fiquei. Exato. Tinha algum preconceito anterior, mas quebrou. Total. E aí, o que vem mudando que você percebe, que você consegue mensurar na tua vida pessoal e profissional? Então, nessa época do egocentrismo, quando eu saí da academia do meu professor, lá o meu professor ele dava a faixa na questão de quantos campeonatos você ganhava. Eu vim para a Profinica com a faixa roxa, até a faixa roxa eu tinha ganhado já 32 medalhas. Então eu sempre competi bastante, assim, sabe? E lá eu era top one. Ele sempre falava, você é minha número 1, você é minha número 1. E quando eu fui ali para a Profinica, eu me senti meio que deslocada. Porque eu não conhecia ninguém. Daí eu comecei a falar para minha esposa que eu achava que tinha feito uma decisão errada, que eu queria voltar. Daí ela falou, não, mas tenta mais um pouco, vai que vai dar certo, né? E assim foi. E hoje eu consigo alinhar o jiu-jitsu com a minha vida pessoal, que é com a determinação, coragem, colocar tipo meus obstáculos ali, vencer, sabe? Tornar um problema que é totalmente grande. Às vezes eu vejo até as meninas, quando elas veem uma posição, elas falam, meu Deus, eu não vou conseguir. Falei, calma, vamos desmembrar essa posição. Por onde começa? Uma pegada de costas, beleza, agora vamos continuar. Então eu tento fazer isso também para minha vida, tipo, particular. Vamos por partes. Exato. Tipo Jack Stripador. Nossa, amo! Eu já li 2 vezes já. Adoro. E na hora de atender as pessoas aqui, né, no teu ateliê, ajuda essa transformação da tua mente? Porque tem o medo lá no tatame e tem o medo do cliente, de repente, né? Será que vai ficar bom? Será que você mesmo comentou, né? Será que vou sentir dor? Isso, eu sempre tento deixar a pessoa o mais segura possível, né? Como eu falei pra você, eu gosto de fazer uma graça, eu gosto que a pessoa se sinta em casa. Eu pergunto, você quer um café, quer um suco, uma água? Daí a pessoa fala, não, então você quer uma massagem.
Ai, ai. Então eu deixo ser a pessoa o mais à vontade possível. Eu quero que ela veja que eu sou como se fosse a amiga dela, né? A confidente, porque o tatuador é quase como se fosse um psicólogo, né? Então a gente tem que aconselhar, deixar a pessoa tranquila, né? Para fazer a tatuagem e tudo mais. Maravilha, muito legal isso. Essa questão, né, de deixar do conforto, né, da segurança. Sim. Isso está lá no tatame também, né? Totalmente. Porque se não tiver, a gente vai invadir o espaço do outro, né? Sim. Vai desrespeitar o objetivo que a pessoa tem, sei lá, né? Sim, na minha outra academia, eu gosto muito do meu mestre, né? Só que tinha alguns praticantes do jiu-jitsu ali, como eu sempre digo, né? O jiu-jitsu é para todos, mas nem todos são para o jiu-jitsu. Então tem muita pessoa às vezes que vai para te machucar, para não querer o seu bem ali. Então acho que a gente tem que escolher até o treino certo nessas horas, sabe? Para que isso não aconteça. E eu vejo isso também na minha vida pessoal aqui dos meus clientes. Eu sempre tento aconselhar eles da melhor forma, né? Para que consigam até saiam com a tatuagem bonitas, cicatrizadas, né? Sim, sim. Então eu levo isso tipo para minha vida como regra. Você falou o quanto foi importante a tua companheira entrar e fazer parte, porque às vezes você ficava, né, mais desanimada, ficava mais para baixo. Teve assim momentos que você falou, eu acho que vou parar. Ou por questões pessoais, financeiras, ou qualquer outro motivo? Teve uma época que quando eu estava no meu 4º grau da minha faixa roxa, a Dai veio aqui comigo, ela veio fazer uma tatuagem, a gente conversando, e eu falei para ela, ai Braba, eu acho que eu vou desistir. Ela falou, não, você tá maluca, por que você tá falando isso, cara? Eu falei, sei lá, tipo, eu tô depressiva, eu acho que não tá dando certo pra mim o jiu-jitsu, não tô evoluindo dela. Não, Li, você tá assim, não sei o quê, é que você não consegue ver. Eu falei, não sei, eu acho que eu estagnei, guria. Mas nessa época também, eu tive o falecimento da minha mãe, que foi pelo câncer, né? Ela faleceu pelo câncer de útero. Então eu fiquei, tipo, muito impactada com isso, sabe? Então eu deixei a depressão me pegar. Então eu tive pensamentos impuros, que eu digo, né, que suicídio, essas coisas assim, né? E a minha esposa, ela quis me fortalecer nisso. Tentei, tipo, várias vezes convencer ela. E ela fez até um tempo de Muay Thai, só que ela acabou machucando o braço dela, né? Porque os rapazes lá eram bem fortes. E eu falei pra ela, faça jiu-jitsu, você vai gostar de jiu-jitsu. Ela, não. E teve um belo dia, né, em Salvador, tomando uma caipirinha com a Prof. Nica. A Prof conseguiu convencê-la. 4 meses. Em 4 meses, os 3 primeiros meses, ela não gostou. Ela falou, não é pra mim, não é pra mim. E no último ela começou a pegar. Opa, isso é assim que faz, é assim. E ela teve mais sede de aprendizado. Eu falei, o jiu-jitsu é isso mesmo. E desde então ela que me motiva a ir treinar. Porque às vezes me pega a melancolia, sabe? Sim. E ela sempre fala, não, vamos treinar e não sei o quê, vamos fazer um café da manhã e você vai chegar lá, você vai estar melhor. E hoje eu tô melhor. Faz 6 meses que eu me sinto muito bem e a gente tá indo direto, assim. Tanto as pessoas brincam lá, falando pra mim, a Nicole vai pegar a faixa preta antes de você. Eles aguçam o meu lado competitiva. Então, tipo assim, agora eu tô levando uma fase muito boa da minha vida. Que bom. Que bom. Sim. E o jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Pode ser que alguém não tem lá marido, mulher, filho que vai junto, mas tem sempre algum parceiro que fala, bora, né? Bora. Você já tá pronto aí? Quem é que passa aqui por bairro tal que eu preciso de carona? Exato. Aí a pessoa, eu nem ia, mas então eu vou, né? Será que vai chover? Não, vamos assim mesmo, né? Sim. Precisa isso, né? Esse companheirismo lá dentro, né? Sim, uma parceria, por isso que eu falo que o tatame ali é diferenciado, sabe? Além de você só ir para rolar, você faz amizades. Sim. A gente ali por fora sempre marca um café com as meninas, uma saída. Eu acho muito massa, eu tenho muitas amizades. Precisa ter essa interação, né? Conhecer com quem, né, você treina. Até porque a competição é um momento à parte, né? Sim. Se prepara ou não e vai competir e tá tudo bem, né? Fala um pouco para nós, então, como é que é esse universo de competir? Quem que é a Liana lá? Como é que você se prepara antes? A Liana competidora, brava, ruim, cara fechada. Você monta seu jogo? Total, sempre. O meu jogo é de passadora, eu gosto de passar. Com esse tamanho, né? Quem me conhece sabe, eu sou passadora,
gosto de quedar e eu tenho brutalidade. Eu sou aquela pessoa, se puder, vou jogar a pessoa fora do tatame, o negócio pega fogo. Eu gosto de me preparar sempre treinando, né? Pesado, mas nos últimos dias eu dou uma acalmada, tento escutar músicas que eu gosto na hora do meu treinamento ali, né? Tipo, do aquecimento, mas dá muito nervoso. Nossa, esse palpitar no peito, né? Sim. Nossa, é uma loucura. Eu adoro. Sim, mas isso é bom, né? É sinal que você não está super autoconfiante, você está confiante no que você fez antes, né? Isso. Aquela hora ali é quem fizer melhor, não é? Nossa, totalmente. Eu sempre falo que os dois lados há 50% e 50%. Vai ser um diferencial, às vezes é a cabeça da pessoa, porque ainda mais a minha faixa, que é faixa marrom agora, né? Então o diferencial vai ser a cabeça. Mas eu lembro uma vez que eu fui treinar, eu fui competir, e eu fui competir no absoluto com uma menina que eu acredito que devia ter menos de 60 quilos. E todo mundo assim pra mim, já ganhou, você tá de boa e não sei o quê. E essa menina quase quebrou meu braço. Eu abaixei a minha guarda ali, porque quando a pessoa é menor que eu tento ir com mais cuidado, porque eu tenho 94 quilos e 1,81 m. Você é muito alta, então eu tentei, tipo, fazer bem tranquilo as coisas ali, só que quando eu vi, ela pegou meu braço e o professor dela gritando lá na arquibancada, se ela não bater, vamos quebrar. E a Dai, bem tranquila, calma, faz o seu jogo. E eu fiz totalmente meu jogo, ganhei da menina ali e tudo mais, mas depois eu fiquei pensando, né? 50 sempre, mas num vacilo meu, quase foi 51% para ela. Entendi. Tem que cuidar da cabeça, né? Nossa, totalmente. Já entrar, vamos dizer, vai pro treino, né? Você já vai pro treino dizendo, não vai dar, não vou conseguir, né? Hoje não tô bem. Não... É ruim, né? A gente não rende, né? Que dirá num dia de campeonato, né? Totalmente. Então, é certeza que o jiu-jitsu muda a cabeça da gente primeiro. Sim, né? E o jiu-jitsu, tem muita pessoa que acha que o esporte, por ele ser... As pessoas que são maiores têm mais vantagem do que as pessoas que são menores. Mas eu sempre falo, gente, o jiu-jitsu não é assim. O jiu-jitsu, na minha concepção, foi feito para o menor se sobressair sobre o maior. Então ele vai ganhar muito em técnica. Exemplo, tem a Marcelinha agora, ganhou faixa preta. Nossa, insana. Toda vez que eu vou fazer com a Marcelinha, ai, Lia, tá, vamos lá. E a bichona vai, tipo, bate por igual. E a Marcelinha deve ter o quê? 55 quilos, 1 metro? Baixinha, né? Um tiquinho de pessoa, entendeu? E a bichinha é forte, técnica e manda bala. Ela não corre, não. Ela chama você pra briga, entendeu? Nesse pensamento de jiu-jitsu para todos, todo mundo tem um talento ou um calcanhar de Aquiles, né? Totalmente. Né? Você não é 100% que vai, né, vencer e vai conseguir, né? A gente tem as fraquezas, as limitações, mas tem os talentos naturais, né? Acho que isso tem que aproveitar. Acho que o esporte, esse tipo de esporte, valoriza tudo isso, né? Nossa, totalmente. Eu acredito que o jiu-jitsu, ele é assim... Hoje eu vejo que o jiu-jitsu, pra mim, é uma das melhores artes marciais, entendeu? Eu acho que ele te coloca em situações pra você sair, assim, que você fala, não, eu não vou conseguir, você vai. E tem pessoa maior que você te amassando ali, você não consegue respirar, e você fala, eu não vou bater por nada nesse mundo. E você fica ali e, tipo, você persiste. Então, eu acho isso muito massa, sabe? E por mais que ele não seja um contato como o Muay Thai, né? Que seja a trocação, o jiu-jitsu, ele tem a força dele, que são as finalizações, né? Que podem machucar. Mas tem pessoa que insiste, e eu sempre falo, é isso mesmo. Não bata na primeira... Exato. Não desista. Então, ele, para a filosofia de vida, é muito boa, né? Verdade. Eu queria saber quanto tempo você treina, que você falou que você começou em outro lugar primeiro. Quantos anos foram já? Faz 10 anos que eu faço jiu-jitsu. Nesse meio tempo que deu a pandemia também, né? Tipo, os 2 anos eu fiquei meio parada, mas meio fazendo alguma coisinha, mais 10 anos. Puxa, bastante tempo, bem bacana, que jornada linda. Diana, vamos falar um pouquinho de defesa pessoal. Não sei se tinha antes lá onde você treinava, é forte onde a gente treina, né? Isso está cada vez mais sendo divulgado e trabalhado, porque os índices no Brasil são muito ruins, né? Nós temos números bem tristes de violência contra a mulher. O que é que isso impactou a sua vida? Impacta? Fala um pouquinho para outras mulheres, outros maridos, outros filhos que estão nos ouvindo, a importância dessa mulher ir se preparar. Eu brinquei na última gravação que eu fiz, que é melhor ser um guerreiro no jardim
do que um jardineiro na guerra, né? Total. Melhor estar preparado e não precisar usar. Sim. É o que falam, né? Quando a caça está bem preparada, o leão passa fome, né? Eu comecei o esporte já no Muay Thai e no boxe, porque aonde eu morei era de extrema violência, sabe? Ali no bairro tinha muitas mortes, principalmente por tráfico de droga e tudo mais, sabe? Então, eu tive que me preparar e eu sempre corri atrás para me defender, porque hoje a gente vê muitos comentários como essa mulher não tem um irmão, essa mulher não tem um homem na família para defender ela. Mas e quem não tem um homem na família, o que você faz? Você depende de quem? Tipo, as leis, elas estão bem enfraquecidas também nessa questão, né? Que a pessoa, eu vejo hoje, principalmente pelo feminicídio, né? Que a pessoa primeiro, ela tem que morrer, a mulher, ela tem que morrer, para depois a lei ser imputada, tipo, a favor dela, né? E eu acho isso muito triste. Eu vi que ano passado, na primeira semana, 178 mulheres foram mortas pelos parceiros. Na primeira semana, começou o ano já com 178 mortes. Entendeu? Então eu acho que tipo, é muito preocupante, principalmente porque hoje eu vejo que o pessoal tem péssimos olhos mais para o feminismo do que para o feminicídio, sabe? Ou seja, ao meu entender, dá a visão que mulheres que estão vivas e elas estão falando o que está acontecendo, está incomodando mais do que mulheres mortas, sabe? Então, se eu pudesse falar, eu falo isso na minha família, que toda mulher precisa de uma arte marcial, né, para autodefesa. Você não vai conseguir muitas vezes agredir a pessoa que te agride, mas se puder pelo menos uma defesa de afastamento, né, para que você possa fugir e garantir a sua vida, perfeito, entende? Porque hoje em dia está muito tenso. Eu já passei por alguns casos na minha família, mas tipo com meu próprio irmão, por conta de drogas e tudo mais, sabe? Então eu preferi me prevenir para que isso nunca mais acontecesse, e hoje eu visto uma armadura quando eu saio na rua, sabe? Eu estou sempre preparada, eu ando na rua sempre de posicionamento com a cabeça alta. Se a pessoa me olha na rua, eu olho nos olhos, entendeu? Eu nunca ando afastada para próximo da parede. Eu saio do meu prédio aqui, quando eu tenho que buscar na garagem o meu carro, eu já saio com a chave. Eu já estou preparada ao todo o meu redor. Então, o jiu-jitsu, ele prepara a gente para isso. Para todas essas pequenas questões que, às vezes, a mulher comum ela não consegue visualizar. Às vezes eu vejo, eu vi até recentemente um vídeo de uma moça que ela foi pegar um elevador com um rapaz e ela deu as costas pro rapaz e não tinha ninguém ao redor, e esse cara, ele deu um soco nela e saiu correndo, entende? Então a violência de gênero, assim, ela tá gritante. E a gente acaba abrindo brecha para isso acontecer, né? Porque se não se prepara antes, como você falou, né? A chave já tá na mão. Tá com a cabeça erguida? Não, tá distraído, tá olhando no celular, a bolsa tá de qualquer jeito, a gente acaba se colocando, né? Nossa, totalmente. Eu sempre digo para minha mulher que lá em casa que ela tem que ter um pensamento firme. Esses dias ela até brincou comigo, ela falou: você, quando sai na rua, as pessoas têm medo de você porque você é toda tatuada, é alta, é grande, então o homem, ele vai olhar para você, ele vai ter medo. Mas de mim, que sou pequena, daí eu usei 2 exemplos para ela, que foram 2 campeãs mundiais de jiu-jitsu que sofreram a agressão dos companheiros, né? E essas mulheres, tipo assim, são as top, entende? Daí eu falei para ela: olha, para você ver que não muda muita coisa. O homem, quando ele quer fazer, ele vai fazer. Então você tem que estar preparada, tipo, para que ele não dê fim da sua vida. Se você conseguir fugir daquela situação, perfeito. Que nem eu digo para ela: se alguém tenta me encarar na rua, eu já fecho os punhos, porque eu chamo para briga. Mas como a Prof. Nica sempre diz, você vai fazer o teu distanciamento, sempre usando as mãos e sempre com as mãos para cima, para mostrar para quem está ao redor, ver, meu Deus, ela não quer briga, mas ela tá correndo risco. Entendeu? Para percepção. Então a gente tem que ensinar isso para a sociedade também, né? Verdade, é verdade. Conta pra mim, você tem algum sonho relacionado ao jiu-jitsu? Alguma coisa que você ainda não realizou? Já é uma realização, né? Ter a Nicole lá, né? Isso. Então, o meu sonho era... Eu até falei, quando eu mudei de academia, era receber minha faixa preta da Prof. Nica.
Ah, e eu adoro ela, sério. Sempre vi muitos vídeos. Eu comecei a gostar da prof por causa da minha melhor amiga, Natália, que ela sempre teve, tipo, um apreço pela prof. E o meu professor da outra academia, ele sempre falou que eu seria a primeira faixa preta dele, mulher, que ele tinha muito orgulho. E quando eu saí de um seminário dele, eu falei, prof, lembra que você falou que seu sonho era que eu fosse sua preta? Dele, sim, não sei o que. Eu falei, pois então, você é preta de outra pessoa. Ele super entendeu, super gosta de mim, eu sempre vou até lá até hoje, tipo, o professor fala, e até tava brincando com a prof. Nica esses tempos, eu falei pra ela, ai, queria ser sua 10ª, eu não aceito outro número, eu quero um 10. Aí a prof começou a correr assim no vestiário, contar quantas faixas pretas ela tinha, e daí ela falou bem assim, olha, 10 você não vai ser, mas talvez a 13ª possivelmente. Então esse é o meu maior sonho hoje, ser a faixa preta da prof. Nica. Tipo, receber a faixa da mão dela. Cada grau que eu tenho na minha faixa foi dado pela prof. Nica, e eu até, tipo, pode ser meio que, sei lá, bobeira que eu vou falar, mas eu só quero até o grau só da prof. Tipo, porque eu gosto muito da prof, assim, sabe? Tipo, a ideologia dela. É uma honra, né? Isso, entende? Aprender com ela. Tudo que ela constrói é uma honra, né? Poder ir lá receber. Né? Poder aprender com ela. Muito Só bom. As meninas que estão ali, que tem uma aula com a prof, elas entendem, tipo, vão entender o sentimento que eu tô falando. E a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir vir e participar desta escola, né? Certo. Mas por que não criar um movimento aonde está para fazer valer o espaço feminino dentro do tatame? Com certeza, eu acho que as mulheres, elas são o poder do mundo. Eu acho que está acontecendo uma revolução que ninguém está vendo aí, que as mulheres elas estão conseguindo o poder. E com certeza na arte marcial também. Quem não tem, eu sempre digo até para o meu professor, para o meu mestre, que ele sempre tente abrir uma aula ali para as mulheres, porque as mulheres são pagantes fiéis. Elas gostam de gastar, né? A gente gosta de fazer organizações, eventos, então a gente gosta de estar junta. Quando todo mundo está juntas, é uma energia feminina muito boa, né? Então eu sempre digo, se você não tem uma turma feminina na tua escola, abra, que com certeza vai começar pequeno, né? Porque ali na prof, ali é o céu. Eu falo que ali é o céu. É grande, grande. Ali tem muitas meninas, mas tipo... Mas um dia não foi, né? Exatamente, começou pequeno. Aliás, na minha outra escola com meu professor, e eu comecei a dar aula para as meninas, e já tinham 8 meninas quando eu dava aula. Então, eu nem era professora na faixa roxa, dando aula para as meninas, tipo, faixa branca, azul e tal. Então, se a pessoa ela quer engajar o negócio dela, eu acredito no poder feminino. Sim. Totalmente. Tem que dar espaço, né? Tem que permitir. Maravilha. Eu queria, não sei se você tem mais alguma consideração a fazer. Adorei conversar com você. A gente podia ficar a tarde inteira aqui batendo papo, porque a Liana é incrível. Quer deixar um recado para outras mulheres? Quer contar algo que você não disse ainda? Quer convidar? Aproveita a oportunidade de convidar. De repente a pessoa não está na região de Curitiba, não é a nossa escola, mas, né, dê essa chance, né, da primeira oportunidade de entrar no tatame. Ou como a Nicole, que depois de 4 meses está firme lá, né? Se eu pudesse falar para as meninas, deem uma chance para o esporte, principalmente para as mulheres que a gente, quando começa a ter uma certa idade, a gente para de ter amizades, para de sair. Eu acho que o convívio também sobre a questão de ser mãe, ser dona de casa, às vezes, tipo, tira algumas coisinhas da gente, né? Não que isso seja ruim, né? Não estou falando isso, mas que elas possam ter mais proximidade com as mulheres, né? E se dar essa oportunidade de poder aprender uma coisa nova sempre, né? E que saber também que o jiu-jitsu ele te deixa mais empoderada, viva, você se acha mais bonita, você consegue se olhar no espelho, saber que você pode cuidar de si mesma, né? Então, se eu pudesse, eu faria um convite para todas as mulheres poderem fazer, tipo, pelo menos uma aula experimental, ou pelo menos se dar o prazer, que nem a minha esposa, de 4 meses, porque às vezes em 1 mês você não consegue conhecer o jiu-jitsu mesmo, né? Mas em 4 meses você poder, tipo, saber se essa trajetória é para você ou não, mas eu acredito que quem for fazer, com certeza vai ser que nem a mim, que não quis entrar, mas depois que entrou, se jogou com o corpo inteiro. Muito bom, muito bom. Galera, se você ficou até aqui, curta, compartilhe, comente. A Helena vai adorar ter um comentário teu. Lembrando que o episódio completo fica no YouTube. Vou deixar algum corte lá no Instagram para chamar, mas vai assistir inteiro lá.
que vale a pena. Liana, Deus te abençoe sempre, que você continue essa mulher maravilhosa. Eu vou ser tiete sua lá quando você receber a preta, vou adorar estar nesse momento, mas enquanto isso não acontece, você continue essa mulher que acolhe, que recebe, braba, que representa a gente super bem. Sou super sua fã. Obrigada. De nada, ossa!